Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver método hipotético dedutivo. Bom, como no método indutivo é fundamental na observação, porém não se limita à generalização empírica das observações realizadas, tá? Então veja bem, aqui muda um pouquinho a abordagem, tá? Ele é fundamentado na observação, mas ele não vai generalizar as observações. Ele vai dizer que aquele conhecimento é um conhecimento provisório, até que aquela hipótese que ele vai gerar, por isso chama hipotético, seja falseada ou seja derrubada por uma hipótese melhor. Ou seja, ele é um método que deixa em aberto o conhecimento, quer dizer, não como uma generalização, uma lei definitiva, mas é como um conhecimento que pode ser melhorado, tá? Parte de um problema, são formuladas hipóteses que expliquem ou justifiquem esse problema e que são testadas ou falseadas. No método indutivo procura-se a todo custo confirmar a hipótese. Já no método hipotético dedutivo, ao contrário, busca evidências para derrubá-las. Se a hipótese não pode ser derrubada, isso é, falseada, a hipótese mostra-se válida, robusta, então tem-se uma corroboração da hipótese, quer dizer, é uma hipótese válida. A corroboração é provisória e a qualquer momento poderá surgir um fato que a torne inválida. Então essa que é a ideia do hipotético dedutivo. Por que tem o dedutivo no nome? Porque ele começa não com a observação, mas ele começa com a geração da hipótese. E essa geração da hipótese é por dedução. E por que é por dedução? Porque você usa a teoria e o conhecimento existente para a partir dele deduzir as hipóteses e depois testar essas hipóteses, ok? O contexto da descoberta do método científico hipotético dedutivo. Então apresenta-se o processo do conhecer como o resultado de um questionamento elaborado pelo sujeito que põe em dúvida o conhecimento já produzido. Quer dizer, aquilo que já existe como conhecimento não é suficientemente adequado, então você acha um problema e tenta resolvê-lo. Por percebê-lo ou como teoricamente inconsistente ou mesmo incompatível com outras teorias, ou como inadequado para explicar os fatos. Quer dizer, ou é inconsistente, incompatível com outras teorias, ou inadequado, insuficiente para explicar os fatos. O problema da investigação é aquela dúvida, é aquela pergunta que não consegue ser respondida com o conhecimento disponível. O problema da investigação, portanto, surge da crise do conhecimento disponível, enquanto que o modelo teórico é insuficiente para explicar os fatos. Tá? Só quem conhece é capaz de propor problemas. Essa que é a ideia básica, quer dizer, você tem uma extensa revisão bibliográfica, um extenso estudo da teoria e do conhecimento existente para você identificar essas falhas e propor novas hipóteses. Portanto, normalmente o método hipotético dedutivo está mais relacionado a teses de doutorado, porque ele exige esse processo, quer dizer, você tem que ter uma consistência teórica muito grande, muito consistente, muito sólida, para identificar os problemas que não foram resolvidos, ou como diz ali, um conhecimento inconsistente, incompatível ou inadequado a observar os fatos reais, tá? Isso é feito a partir de toda uma revisão, de toda uma análise da teoria existente, para depois propor novas hipóteses, para depois essas novas hipóteses serem testadas. Tá? A lógica auxilia o pesquisador a colocar em ordem as ideias, mas não pode ser encarada como um instrumento de descoberta. Tá? Isso aqui é uma crítica ao dedutivo puro ou à análise do indutivo. A imaginação e a criatividade exercem um papel fundamental no processo de elaboração de hipóteses, pois é através delas que se rompe com a forma usual, normal, conhecida de se proceder, de se perceber as relações que há entre diferentes fenômenos, e se propõe novas relações, percebendo novos problemas e novas soluções. Tá? Então aqui ele também coloca o papel importante da criatividade, principalmente na geração de hipóteses. Quer dizer, ser criativo na solução, busca de novas alternativas de conhecimento. Não a lógica da descoberta, pode haver, contudo, uma lógica da validação das hipóteses. Tá? Uma vez criadas as hipóteses, o que a investigação científica pode se propor como tarefa é submetê-las a uma crítica sistemática e severa, com a finalidade de avaliar a sua validade, isto é, sua correspondência com os fatos
que seria a verdade semântica, tá? Que é aquela que é próxima aos fatos. Veja que isso é uma coisa tão importante na ciência, que eu sempre dou o exemplo do bóson de Higgs. O Higgs ele propôs a teoria através do método dedutivo em 1963. Foi o ano que eu nasci, ou seja, há 57 anos atrás. E ele só ganhou o Prêmio Nobel da Física em 2013, ou seja, 50 anos depois. Tá? Por que ele ganhou o prêmio 50 anos depois? Porque o pessoal deixou ele no final da fila. Não, é porque em 2012, com aquele acelerador de partículas do CNEN lá na França e na Suíça, eles conseguiram observar o bóson de Higgs. Quer dizer, aquilo que ele tinha previsto na teoria há 50 anos atrás, eles puderam fazer um experimento e observar ele. Quando confirmou isso, ele teve o direito, daí, quer dizer, a hipótese que ele construiu a partir da teoria foi confirmada pela experiência e pela observação, ele obteve o Prêmio Nobel da Física. Bom, hipóteses devem ser traduzidas em um nível mais abstrato da ciência, do nível mais abstrato da ciência para um menos abstrato que contém um conteúdo diretamente empírico, que possibilita a observação e testagem. Quer dizer, não adianta ficar no nível das ideias, na teoria. Tem que ser coisas que possam... Por isso daí tem aquela questão da medição também, né? De experimento, que você poder medir, poder comparar, etc. e tal. Tá? Outros cientistas poder repetir aquele experimento e chegar nos mesmos resultados. Então, o Popper propôs que as hipóteses devem ser submetidas a condições de falseabilidade, através de um método crítico. Quer dizer, outros critiquem, tentem falsear essas hipóteses. Para que haja falseabilidade, deve-se oferecer condições de falseabilidade intersubjetiva, ou seja, feita pelos pares ou outros cientistas. Quer dizer, você tem que ter condições para que aquele experimento possa ser repetido, que aquelas hipóteses possam ser reproduzidas no experimento e testadas. Tá? Segundo Popper, o critério da falseabilidade que deve demarcar a ciência da não ciência. Então, se uma hipótese for falseável, é considerada científica. Se não for, é um dogma. Tá? Então, na verdade, aquilo que pode ser testado, como hipótese, portanto, como conhecimento, é científico. Aquilo que não pode é considerado não científico. Tá? Etapas do método hipotético dedutivo. Então, ele começa a definição do problema, elaboração de hipóteses com base em teorias existentes, dedução do comportamento, tentativa de falseamento por observação, corroboração ou não. Tá? Então são as principais sequências. Tá? Aqui isso é mostrado na forma de um gráfico do Koch. Então, na verdade, ali antes do problema, um pouquinho tem aquilo que eu tinha falado, conhecimento prévio. Daí você vai, que é a teoria, o referencial teórico, etc. e tal, tudo aquilo que você tem que ter de base assim, para poder fazer a observação do fato e fenômeno e ver se aquilo realmente corresponde, onde estão as falhas naquela teoria. Tá? Daí, através da criação, da criatividade e da imaginação, você vai gerar hipóteses para o teu problema, que depois vão ser testadas. Tá? Então, quer dizer, aqui você vai construir o teu planejamento da tua pesquisa, quer dizer, a parte teórica, é o contexto da descoberta. Depois essas hipóteses vão ser, através de experimentos ou observação, elas vão ser testadas. Tá? E você vai então avaliar esses testes, se elas forem rejeitadas, então você vai voltar lá no referencial teórico, no teu problema e vai rever as tuas hipóteses. Não, se elas não são rejeitadas, elas são validadas e isso é corroborado com outros, então você cria novos conhecimentos e nova teoria. Tá? Depois vai buscar novos problemas. Então é mais ou menos esse esquema, esse fluxo que funciona o método hipotético dedutivo. Tá? Aqui novamente as etapas, tá? Você tem, eu separei aqui expectativas ou conhecimento prévio, então isso exige uma necessidade de um conhecimento muito teórico, muito bom daquilo que você vai trabalhar. Daí você tem o problema, que é a primeira etapa do método, de toda a investigação, a partir do problema que decidimos o que e como os dados que queremos ter, né? Depois as conjecturas e hipóteses, tá? São soluções passíveis de testes. Tem o objetivo de explicar os fenômenos, tem que ser compatíveis com o conhecimento existente e passíveis de testagem para poderem ser falseadas. Tá? O falseamento
Teste via observação e experimentação, conjecturas são corroboradas ou não, quer dizer, eu consigo chegar aos resultados ou não. Se não, eu volto ao problema e recomeço tudo de novo. Se sim, solução provisória, como todo conhecimento no hipotético dedutivo é provisório, gera um novo conhecimento, uma nova teoria, mas que tem essa expectativa de um novo conhecimento ou teoria provisória que até que seja uma nova desenvolvida que possa substituí-la, tá? Outros métodos do pensamento científico. Então nós temos o método dialógico, tá? Que é um método cuja base é a contradição de conceitos e ideias que levam a novos conceitos, quer dizer, a partir da discussão, da dialógica, entre ideias, entre conceitos, a tese, a antítese, você gera novos conhecimentos a partir dessa dinâmica de constante discussão. Tem o método fenomenológico, os fatos são descritos na medida que ocorrem com base na interpretação do pesquisador, tá? E usa daí estratégias específicas para coleta e análise de dados. É muito utilizado em ciências sociais, é uma coisa bem fluida, assim, tá? E tem o método sistêmico, é uma abordagem global que leva em conta a totalidade dos elementos envolvidos em uma situação. A partir de propriedades gerais dos sistemas, é possível compreender novos sistemas, novos fenômenos como sistemas. Quer dizer, o que você acha num sistema, ou como comportamento, ou como propriedade ou característica, você tenta associar a novos fenômenos e tentar entender esses novos fenômenos. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente, bastante utilizada ou defendida pelo Mário Bunge, que é um filósofo, cientista argentino radicado nos Estados Unidos, tá? Então, são métodos que também podem ser utilizados como base do pensamento científico, mas são mais raros no nosso meio aí da área de engenharia, tá? Mas, para finalizar, quem define o método? Então, a opção pelo método e técnica de pesquisa depende da natureza do problema que preocupa o investigador ou do objeto que se deseja conhecer ou estudar, tá? O melhor método é aquele que mais ajuda na compreensão do fenômeno a ser estudado, ou seja, aquele que é mais adequado ao fenômeno, tá? Então não existe o melhor método. É o pesquisador que vai definir em função do problema que vai estudar, como eu falei, dos recursos, do tempo que ele vai dispor para trabalhar nesse problema, e é uma decisão importante, tá? Então, qual que eu vou escolher? Dentro da nossa área eu tenho dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, tá? Então, todo cientista, como vocês são cientistas, devem optar em desenvolver sua pesquisa com base num dos 3 métodos de pensamento científico, tá? Ou no dedutivo, indutivo e hipotético dedutivo. Já vou dizer que o dedutivo vamos tirar fora. Por quê? Porque vai ficar para pesquisa teórica, tá? Nós vamos ficar normalmente entre o indutivo e o hipotético dedutivo, tá? Então, a forma de raciocínio ou método científico é a primeira definição do planejamento de uma pesquisa. Quer dizer, é a primeira coisa que vocês vão fazer. Você já refletiu de que forma você pretende conduzir a tua pesquisa? Tá? Que tal pensar um pouco sobre isso? Quer dizer, qual método eu vou usar? Como eu falei para vocês, a tendência é que os trabalhos de mestrado, que são mais curto prazo e tem uma base teórica menos desenvolvida, você use um trabalho mais do tipo indutivo. E um trabalho de doutorado mais de longo prazo, você use um método hipotético dedutivo, tá? Que você pode gerar uma base teórica mais consistente e testar hipóteses, tá? Então, mas isso é uma pergunta e uma reflexão que vocês vão ter que fazer a partir da definição do problema de vocês, que a gente vai começar a ver esse assunto na próxima aula, e daí vocês vão começar a pensar no qual vocês vão poder utilizar, tá? Então a definição irá depender do tipo de problema e recursos disponíveis, tempo e recursos financeiros, tá? Então vocês têm um tempo, mas ainda vale a pena já começar a refletir no qual tipo de método de pensamento científico vocês vão utilizar. Vão utilizar o indutivo ou vão utilizar o hipotético dedutivo, tá? Qual é o mais adequado para a minha pesquisa? Bom, aqui a referência que eu utilizei para essa apresentação. E na sequência continuamos com a definição do problema.